Ok, agora está gravando. Vamos começar. Então, bem-vindos ao Grupo Judaísmo para Todos. Obrigado pela presença em nosso momento de estudo. Meu nome é Kátia Zestar, todo mundo já me conhece aqui. Para quem não nos conhece, ou está nos vendo pela primeira vez, o Grupo Judaísmo para Todos é um grupo de estudos criado pela comunidade da Sinagoga Sibra, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência de Porto Alegre, e fundado pelo nosso querido Carlos Vengroven, que está conosco. O propósito do grupo Judaísmo para Todos é, através do estudo, discussão saudáveis, promover uma compreensão inclusiva e acessível do Oi, judaísmo, eu estou ouvindo proporcionando... a palestra aqui, Miguel. Eu não consigo entrar, Mário. Entra no link, eu não posso falar aqui, senão eles me ouvem aqui. Entra no link que a Kátia mandou judaísmo no WhatsApp. de forma respeitosa e enriquecedora. Contamos como membros da equipe de organização Mário Becker, Mário Leiser, Cátia Dessar, Nihad Bassis e Carlos Vringolfi. Quero lembrar que a nossa palestra está sendo gravada e que será publicada em nosso canal do YouTube. E depois a gente passa o link para todo mundo. Né? Vamos, então, fazer a nossa oração de abertura agora e depois passo a apresentação do tema e do tema de hoje que o palestrante, nosso Sérgio, vai falar. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu mitzvotav vetzvanu lazuk betivrei Toratecha. Amém. 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 Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou por seus mandamentos e nos ordenou a nos ocupar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo, Israel. O tema de hoje, da nossa palestra, é Antijudaísmo na Espanha medieval. E o nosso palestrante, deixa eu pegar aqui, o Sérgio Alberto Feldman. Ele possui graduação em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo, doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor titular, aposentado em maio de 2022, da Universidade Federal do Espírito Santo. Continua como orientador de mestrado e doutorado junto à Universidade Federal do Espírito Santo. Fez estágios pós-doutorais em Madrid, em Paris, Jerusalém e na Universidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Conseguiu alguma coisa, Sérgio? Carlos, eu acho que o microfone dele está fechado, Carlos. Mário, não tem Abriu comando agora. nenhum hoje. O Agora comando está entrou. todo com a Não, Agora não, não, entrou. eu abri ele. Só um minutinho. Ó, tá rodando aqui, eu acho que ele vai acabar abrindo. Não sei que horas ele vai abrir, mas ele vai abrir. Mas então, Vamos vamos começar.
Vamos Vamos começar. começar. Sim, sim, sim. Posso começar? Com certeza, a palavra é sua. Ok. Nós vamos falar sobre Sfarad, Espanha medieval. Vale recordar que Sfarad aparece, inclusive, num livro da Torá, no livro de Obadias, que é um pequeno livro, fala de Sfarad lá no final. O computador está resistindo aqui a abrir. Meu Deus do céu. Bom, eu vou continuar na memória. E Sfarad é um local que praticamente para grande parte do judaísmo europeu foi uma referência. Opa, parece que está entrando. Sara, quer ver? O nosso palestrante caiu, está entrando de novo. Kátia, ele está mudo. O Sérgio está mudo. Eu estou tentando olhar porque ele Não, caiu não, e não. entrou. Aqui, tá, eu percebi agora que eu estava mudo aqui. Agora eu vou pedir para entrar de Não novo era aí. por mim. Eu não botei ele Não, não, em não, não, não. O negócio aqui, eu vou pousar aqui o celular, eu vou ficar 1 minuto sem contato. Vou ficar com o celular aqui para tentar entrar. Tá pedindo aí para eu entrar ou não? Tá muito lento, minha internet está horrorosa. Bom, enquanto eu não entro, eu vou continuar falando. É o seguinte, existem resquícios arqueológicos de sinagogas e de cemitérios judaicos. Agora eu entrei aqui, ó. Aí. Eu estava entrando. Aí eu vou entrar em duplicata, tá? Eu vou entrar em Te duplicata. admitir, tá? Te admitir já. Tá, beleza. Vamos ver se eu consigo agora. Aí eu consigo pôr os slides. Mas está rodando, rodando, rodando.
Isso. Tá, eu vou ligar meu microfone aqui. Vai dar microfonia. E eu quero fazer o share. Você me libera o share? Precisa liberar o share para eu poder pegar os slides. Tá escrito que você não está liberando. Você precisa liberar o share. Sim, eu tô vendo aqui. Que ele aqui Tá, está passa recusando. o co-host ou o host para ele que ele libera. Acho que você me põe como host, ou segundo host. Ah, Tô tentando voltar ali pro administrador e não consigo. você precisa me fazer ser host, senão eu não Sim. consigo fazer share. Conseguiu? Não está aparecendo. Não. Bom, enquanto você vai tentando aí, eu vou continuar falando. Então, essa presença judaica, ela já está... peraí, deixa eu liberar daqui. Peraí, deixa eu botar o áudio aqui, vai dar microfonia. Vou fechar aqui. Estão me ouvindo agora? Eu acho que eu fechei o celular. Tudo bem? Estão me ouvindo ou tá com microfonia? Não, está dando microfonia sim. Eu preciso do share. Bom, eu vou sair do celular. Você tem que sair de um dos dois, senão não vai dar. Eu sei, mas eu tinha medo de... Bom, agora eu estou só no laptop, mas eu preciso fazer share. Eu tô tentando, mas não estou conseguindo. Já procura participantes, vai lá nos participantes, clica no nome do Estão me ouvindo? Sérgio e aí tu passa ele para host. Eu estou nos participantes e eu estou em cima do nome dele. E eu estou apertando aqui, não estou. Mac host, é isso? Pronto, Tá, agora eu consigo ok. Passa o aumentar o mouse em som. cima ali que vai aparecer alguma coisa. Agora eu sou host. Tá, não, agora vai. Pode ir. Tá, obrigado. Entrou? Tá entrando. Está entrando? Entrou. Beleza. O meu tema está focado num período que eu pesquisei, que é o século XI e século XII, no qual tem tanta sabedoria, tem tanta produção intelectual judaica, seja ela especificamente religiosa, ou seja ela em medicina, em filosofia, as intersecções entre filosofia e religião judaica, elas são anteriores, elas remontam a Saadia Gaon, que viveu no século X na Babilônia. Agora nós estamos falando do século XI e XII. Só para quem não enxerga bem, quando fala XI e XII, seria entre 1100 e 1300, só para localizar. O primeiro deles que aparece para nós, deixa eu ver se eu consigo fazer o negócio andar.
Precisaria diminuir a janela ali, porque senão eu não enxergo. Vocês estão me enxergando, né? O primeiro deles, não, desculpa, houve muita tolerância aos judeus no período do chamado Emirado e Califado de Córdoba, que era sob dinastias muçulmanas. Existia um califa na cidade de Córdoba, que é uma cidade muito bonita, que tem a maior mesquita do Ocidente na Idade Média, e os judeus viveram sob tolerância praticamente o tempo todo, entre a conquista muçulmana, que começa em 711, até a queda do califado, que começa em 1030. Porém, havia um processo de tentativa de retomada do espaço pelos cristãos do norte. No começo, eles eram muito... Peraí, deixa eu passar isso aqui para cá. Deixa eu tentar. Eles eram muito fracos, os cristãos, mas havia guerras nesse período e elas se tornaram mais intensas a partir do ano 1000. A partir daí, vai haver, tanto no Oriente quanto no Ocidente, guerras que se diria que são... estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, tá, beleza. Guerras que a gente pode chamar de religiosas, mas a gente sabe que o religioso, às vezes, é a capa por cima. Havia, claro, interesses em senhores em tomar e retomar, como se diz, a região. Aqui a gente vê um mapa do mundo medieval. Do lado esquerdo, a gente vê ali Toledo e Córdoba, tá? A gente vê o norte o sul do Mediterrâneo ocupado por muçulmanos, evidentemente o Oriente Médio todo até os limites do Império Bizantino, que fica onde hoje é a Turquia, e chegando até a fronteira da Índia. Nesses espaços, judeus viveram bastante bem e sem absolutamente grandes perseguições. Pequenas havia, mas eram pequenas e não eram sensíveis. Agora nós vamos começar a ver um período de mudança. Muito bem. Aí esse tema eu apresentei numa sinagoga em Buenos Aires, a pedido de um rabino amigo meu, Danny Goldman. Vocês devem conhecer porque ele circula por Curitiba e Porto Alegre. E ele me convidou para uma mesa e eu apresentei lá. E o que tem aqui de interessante é o seguinte: o mundo está em conflito, tem guerras, tem movimentos de povos. Os judeus estão no meio, os judeus são um sanduíche, estão no meio. Então, tem no Marrocos dinastias mouras mais guerreiras. Os muçulmanos da Península Ibérica eram aculturados, eram refinados, gostavam de festas, transgrediam até as regras do Islã, porque eles até vinho tomavam, que eles não poderiam, de acordo ao Islã mais fundamentalista. A palavra fundamentalista é adaptada, porque não existe fundamentalismo no medieval, mas para vocês poderem me entender, tá? E aí vem duas dinastias sucessivas dominando a Península Ibérica para enfrentar os cristãos, almorávidas e almohades. São dinastias que chegaram a ocupar grandes territórios na África do Norte. E aí eles vêm, e com eles vai haver intolerância. E aí começa a aparecer uma coisa inédita, que nunca houve no Islã: processos de conversão forçada. Tá? Aí vai ter fugas, criptojudaísmo, aquela coisa dos judeus serem judeus às escondidas, e resistência cultural. É nesse foco que eu vou falar. E eu vou falar de 3 rabinos que eu admiro imensamente, que eu publiquei artigos. Tá? Eu tenho tanto um site de artigos quanto o YouTube com palestras que eu fiz, e vocês podem encontrar essas coisas lá. Mas vamos em frente. As cruzadas começaram em 1096. Como eu falei para vocês,
de 1100 até quase 1300, mais ou menos. As cruzadas no mundo cristão, não em Sfarad, elas fizeram um massacre dos judeus. A primeira cruzada na Alemanha e na França forçam os judeus a se converter, matam os judeus, ocorre o fenômeno de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem seria a santificação do nome divino. Tá? Santificação do nome divino porque os judeus optavam por morrer e, inclusive, matar sua família para não se converter. Sobre isso, o meu mestre, meu orientador de mestrado, Nachman Faber, tem um livro que chama Kiddush Hashem e que não é difícil de achar na estante virtual. Ele foi publicado já há uns 25 anos atrás, mas se acha. A Reconquista é um processo demorado. A gente pode dizer que ela começa antes do ano 1000, mas ela tem o auge dela entre 1085 e 1280, ou seja, redondinho em cima do período que nós estamos analisando. Tá? Depois ela prossegue até 1492, mas de maneira mais matizada. Tá? Assim, os dois conflitos ocorrem em paralelo. Cruzadas na Europa cristã e Reconquista na Europa muçulmana, Sfarad. Tá? E os períodos mais tensos para os judeus são exatamente esse foco que eu estou dando de 1100 a 1300. Aqui a gente vê a dinastia ocupada pelos almorávidas. Os almorávidas, se vocês conseguem enxergar nesse mapa, ali tem o sul da Espanha, que eles estão ocupando, mas eles ocupavam o Marrocos e uma região transsaariana. Eles ocupavam a África negra também. Desculpa a expressão, hoje politicamente correto não se pode falar essas coisas, mas a África negra. Então tem ali muçulmanos se convertendo, muçulmanos, região que continua tendo muçulmanos, Nigéria, Mali, etc, etc. Então eles estão um império, o Império Almorávida. Os almohades vão ser um pouco menos. E eles são fundamentalistas, ou seja, eles fazem a missão de converter os povos dominados, tentar forçá-los. Aqui a gente vê o espaço ibérico, tá? Fronteiras diante dos almorávidas. Os almorávidas estão na parte verde, que é na parte sul, e ali eles dominam todos os pequenos reinos cristãos. Mas na parte norte estão surgindo diversos reinos cristãos, que a gente pode chamar de Leão e Castela, e Navarra e Aragão, mas tem uma diversidade aí. Mas, basicamente, vamos falar de Leão e Castela de um lado e Navarra e Aragão do outro lado. E aí tem combates, tem guerras. Os almorávidas eram muito belicosos e eles avançam contra esses cristãos que estavam avançando para o sul e contêm eles e expulsam eles. Vai haver, claro, vai e vem, vitórias de um lado, vitórias do outro, e os judeus no meio de tudo isso. 3 grandes rabinos viveram em Sfarad por razões diferentes. Eles vão sair de Sfarad, vão cruzar o Mediterrâneo e vão para Israel. Não tinha movimento juvenil, não tinha marrom, mas tinha, aspas, sionismo. Esse seria um tema que eu acho importante colocar, porque muita gente, hoje em dia, ataca o sionismo, dizendo que o sionismo é imperialismo, etc, etc. O sionismo é a essência do judaísmo. Pode ser um judeu não sionista? Pode, com certeza. Mas o sionismo está imbricado no judaísmo. E os 3 têm obras que se conectam com Israel e eles têm passagens diferentes por Israel. Yehuda Levi viveu entre 185 e 1141. Moshe ben Maimon, entre 1135 e 1203. E Moshe ben Nachman, ou Nachmanides, entre 1194 e 1270. Ou seja, cobre esse período todo que eu falei. E sobre eles eu tenho artigos e tenho estudos, mas essa palestra é para focar no fundamental deles, bem no fundamental, e no fato deles terem imigrado, mesmo que final de vida ou temporariamente, como é o caso do Maimônides.
Isso aqui é o Yehuda Levi, isso é uma estátua. O judaísmo não faz estátuas porque é idolatria. Mas essa estátua está na Península Ibérica, eu já não lembro mais o local exato. Tá? Yehuda Levi transitou. Ele morou parte do tempo em reinos cristãos e parte do tempo ele morou nas taifas. As taifas eram os pequenos reinos muçulmanos que depois os almorávidas incorporaram. E ele tem duas obras que se ressaltam. Ele tem uma série de outras obras, mas eu vou focar em duas: o Kuzari e a Siônida. Tá? Ele tem também, por exemplo, um belíssimo hino da criação que está na liturgia do Sidurim, dos livros de reza. Vou falar um pouquinho do Kuzari e da Siônida. Isso aqui eu acho que vocês podem ler castelhano, mas eu vou tentar traduzir. Deus meu, com que te compararei? Se semelhança não há em ti, com que te assimilarei? Se toda forma é a estampa do teu selo. Enaltecido estás sobre toda a potência, te sublimastes por em cima do pensamento. A palavra de quem te há contido, e a língua de quem te há compreendido. Acaso haverá coração que te haja alcançado, e olho que te há divisado? Esse é o hino da criação que eu coloco aqui. Ele pode ser encontrado em algumas coletâneas. O Kuzari, eu fiquei encantado com o Kuzari, porque eu trabalho, quer dizer, eu trabalhei ainda, agora eu estou parado com isso. Eu trabalho com o pseudodiálogo, ou seja, o conflito entre judeus e cristãos em polêmicas, em debates, tentando cada um provar para o outro que ele tem uma verdade. A gente sabe que não existe uma verdade, mas cada um acredita que tem uma verdade. Tá? Eu acho que pode ter várias verdades. Mas o Kuzari é um diálogo hipotético. Ele inventa alguma coisa. Tá? Mas ele inventa algo absolutamente brilhante que depois não-judeus vão imitar. Não-judeus vão imitar. Vai haver polemistas, polêmica cristã-judaica, polemistas do lado de lá que vão imitar. Tá? Então, o primeiro modelo de debate. Agora, o que seria o Kuzari? É hipotético. Ele não viveu nessa época, ele não dialogou com essas pessoas. Kuzari é um rei de origem tártara que quer escolher uma religião monoteísta para esse povo de origem tártara. Então, ele chama 4 sábios. Um judeu, tipo um rabino, um padre, um cade muçulmano e um filósofo. E cada um vende o seu peixe. Vale dizer que o Alevi ele é da linha neoplatônica. Nesse período, nós temos um trânsito de sábios que adotam um olhar neoplatônico, ou seja, um Platão repensado, que Platão viveu na Grécia Antiga, mas existe neo-aristotélicos, que estavam mais próximos, digamos, de uma perspectiva, não diria científica, mas que tenta usar a razão como o patamar principal. Né? E transita, digamos, em algumas ideias científicas que o Aristóteles, sem dúvida, era também um cientista. Mas a apologia dele, do Alevi, ela é profunda, ela é densa, mas a ótica dele é neoplatônica, muito mística e muito espiritualizada. Aqui é a Casária, mas não é a Casária que ele viu, que ele conviveu. É séculos anterior. Eles dominaram o que hoje está lá tendo briga, um pedaço da atual Ucrânia. Mas não só, mas alguns territórios entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, um pedaço da Crimeia. Hoje o Putin teria roubado deles a Crimeia, né?
o grande líder da Rússia, o novo czar, teria roubado deles a Crimeia, mas isso seria a Casária. E era um reino que estava entre cristãos e muçulmanos. Tinha cristãos na parte europeia e tinha muçulmanos na parte asiática. E tinha os bizantinos, que ainda existiam, que estavam na parte asiática também. Então, ele quer adotar uma religião monoteísta. Por outro lado, ele não quer tomar partido da briga entre cristãos e muçulmanos. Tem que pesar isso na escolha dele, que a gente já vai ver. E isso aconteceu historicamente falando, mas a descrição do Alevi é literatura religiosa polêmica. Tá? Aqui Yehuda Levi, mais uma imagem dele. Eu tenho grande admiração por ele. Isso aqui é um trecho, tá, do Sefer Akuzari, tá, em hebraico. Ele criou também a Sionida. A Sionida é uma poesia geralmente de modo cássida, isso é um estilo. Eu não sei aprofundar isso aí, não me pergunte sobre modo cássido o que seria, porque eu não sei. Mas que manifesta um ardente desejo de se encontrar em Jerusalém. Ele cultivou um gênero também já existente, da Rahavá, do amor entre Deus, amante, esposo, e o povo eleito, que é semelhante ao Shira Shirim, que é semelhante à relação que é descrita no livro do Oséias, tá? Entre Oséias, o Oséias olha para Gomer, que é a esposa dele, que trai ele, e coloca ela como se fosse a adoradora de ídolos, e que seria como o povo judeu, mas que depois volta e a relação de amor prevalece entre o amante e esposo. O Shira Shirim é muito conhecido, o Cântico dos Cânticos. Tá? E poesias de caráter religioso, de lamúria, pelo desterro, Geulá, que é redenção, e hinos de louvor ao Criador. Libi במזרח ואנוכי בסוף מערב. איך התאמה את אשר אוכל ואיך ירב. איך אשלם נדרי ויסרי בעוד. ציון בחבל אדום, ואני בחבל ערב. יקל בעיניים, עזוב כל טוף ספרד, כמו יקר בעיניי ריאות אפרות דברי נחרב. Let's see traduction. Meu coração está no Oriente e eu no extremo Ocidente. Como eu poderia provar meus alimentos, saboreá-los? Como eu poderia cumprir meus votos e meus juramentos quando Sião está nas cadeias de Edom e eu na servidão árabe? Edom seria os cristãos, tá? Edom seria o Esaú, o irmão do Jacó, e Edom seria, então, os cristãos. Isso é parte da polêmica também, um jogando para o outro uma condição inferior, as polêmicas. Fácil seria aos meus olhos renunciar a todo o bem de Sfarad, tão precioso é aos meus olhos contemplar as areias do santuário desolado. Bom, isso aí está numa das traduções do grande Jacob Ginsburg, da Editora Perspectiva, que acho que é 2000 anos de poesia, uma coisa assim, tem um título assim. Tá? Eu rendo a gratidão ao Ginsburg de Zichrono Levrahá. Peregrinando, idoso, renomado, parte para o Oriente. Chega no Egito, aí nós temos notícias, mas tem mistura de notícias com, digamos, criatividade. Não há precisão nas datas. Fontes atestam que ele esteve no Egito e interagiu com os judeus de lá. A lenda da sua morte. A lenda é muito bonita e engrandece mais um personagem que já era enorme. Ele está se aproximando de Jerusalém e, quando ele vê ela à distância, começa a recitar uma dos poemas de Sionida que acabamos de ler. Ele é atacado e morto por um cavaleiro.
Uns dizem que é um cavaleiro muçulmano, outros dizem que é um cavaleiro cristão, porque nessa época estávamos na época da Segunda Cruzada. Mas o Levi chegou a Israel, fez aliar, tá? Ainda que ele não consumou a sua morada lá. Aqui nós vemos várias linhas de imigração, tá? O pontilhado de baixo, que sai de Toledo, é o de baixo. Está escrito Rabi Yehuda Levi. O outro, o já mais picotado, é Yehuda al-Harizi. E um judeu Ashkenazi, Petachia de Regensburgo. Só para mostrar que havia esse processo. É 12º século, judeus estão sendo massacrados na Espanha, na Europa cristã, e estão sofrendo perseguições e conversões forçadas em Sfarad. Então, essa busca espiritual, esse sionismo, que eu diria que é um sionismo ainda embrionário, não é um sionismo um movimento político, longe disso. Isso seria um anacronismo absurdo. Muito bem, vamos para o Maimônides. Não precisa apresentar o Maimônides, né? O Maimônides é um personagem muito conhecido, de extremo brilho. Eu acho que ele tem muitas coisas, ele tem atualidade, tá? Ele nasceu em Córdoba, na Península Ibérica, ou seja, Sfarad. E, depois de transitar pelo norte da África, ele foi parar em Israel, mas estava perigoso em Israel, ele ficou algum tempo lá, e depois ele desceu para o Cairo, aonde ele atuou como médico do sultão Saladino, e onde ele escreveu uma parte das suas obras. Ele é autor de grandes obras e de muitas Sheilot Utshuvot, perguntas e respostas, que eram correspondências medievais. Mas as duas mais famosas é o Mishneh Torah e o Guia dos Perpétuos. Médico, brilhante, rabino, filósofo, talmudista. Houve um ano internacional de Maimônides por voltas de 1985, tá? E eu me lembro que eu comecei a me interessar por ele em função disso. Muitas obras, eu não vou entrar em Mishneh Torah e Guia dos Perplexos, essas obras são maiores do que eu. Eu vou entrar nas apologias. Eu sei o meu tamanho e eu sei os meus limites. Claro que podemos falar sobre isso depois, se quiserem, mas eu não teria muito o que ensinar. Duas apologias seriam 2 textos de defesa do judaísmo, de defesa diante dos muçulmanos, no caso, não dos cristãos. Eu tenho casos de defesas com os cristãos, que vai ser o caso do Nachmanides, mas esse é em relação aos muçulmanos. A família dele saiu de Córdoba porque estava impossível, estavam convertendo judeus à força. O pai dele era um dayan, um juiz, e eles vagaram por Al-Andalus, sul da Península Ibérica, acabaram se refugiando em Marrocos. No olho do furacão, estava mais seguro. Fez Marrocos. Mas a coisa está ficando ruim e tem perseguições e tentativas de conversão forçada dos almohades agora. Não são mais os almorávidas. E ele escreveu Igeret Ashmad no Marrocos, publicando ela, fazendo cópias e distribuindo ela de maneira secreta, porque poderia ser preso e poderia ser convertido à força, que pode ser até que ele se converteu. Não é impossível que ele tenha se convertido e voltado atrás depois, tá? Ou chamado também Mamar Kiddush Hashem. Kiddush Hashem é aquilo que eu falei que aconteceu na Alemanha e França, sob as cruzadas, seria se sacrificar em santificação do nome divino. E ele tem uma pregação de resistência e de identidade religiosa e cultural. É brilhante, mas não é
a grande obra dele, mas é brilhante porque ele está fazendo isso sob profunda pressão. Bom, está aqui o Maimônides num selo do lado esquerdo superior, numa nota de shkalim, de 1000 shkalim, numa moeda, capa de livros e imagens. Se acredita que ele tinha essa imagem, tá? Que os judeus não fazem imagens, e o túmulo dele do lado direito inferior, que está em Tvérias. Tá? Quando ele morre, os judeus transportam ele, ele quer ser enterrado na Terra Santa, porque ele acreditava, ainda que ele era um filósofo racionalista, neo-aristotélico, acreditava em Tchiat HaMeitim, o renascimento dos mortos. Então, ele queria estar na Terra Santa. A família dele vai para o Egito, depois para Israel, situação insegura, volta para o Egito, se instala no Cairo Antigo, Fustat. Lá, o pai dele morre e o irmão que sustentava a família morre num naufrágio, num navio, um barco comercial no Mar Vermelho. E aí ele precisa trabalhar. Ele não pode continuar escrevendo, mas ele consegue fazer medicina e, ao mesmo tempo, escrever sua obra. Ele é absolutamente brilhante e dá para se falar muito sobre ele. Os judeus do Iêmen, que estavam sob a sombra de um falso Messias ou de um tirano que está querendo convertê-los. E aí ele escreve uma magnífica obra de apologia judaica chamada Igeret Teiman. Ela está publicada em português. Tá? Ela existe, tem tradução da Sefer. Ela é um texto muito interessante. Agora, não sei se é o Igeret Hashmad ou Igeret Teiman. Uma das duas está. Aqui a gente não pode nem ler, a gente não consegue nem ler, tá? É uma responsa. É o Sheilot Utshuvot, perguntas e respostas. Comunidades sabiam da grandeza dele, mandavam em barcos, com cavalos, cartas para ele, consultando ele. Tá? Isso, muitos rabinos eram consultados através da história. Continua me ouvindo bem? Sim, se tu puderes, Sérgio, tem duas pessoas querendo entrar, se tu puder dar um clique ali. Aonde? Ah, sim, opa. É, É o Mário, ok, certo? ok, entraram. É, porque eu virei Mas você sabe que você podia fazer ter dois chefes do negócio. Bom, vamos lá. As duas epístolas, tanto a do Marrocos quanto a do Iêmen, são epístolas apologéticas, simples, fáceis de entender. Exalta a autenticidade da revelação. Só tem uma revelação em que Deus fala com uma pessoa, que é a revelação do Sinai, direta. E lá se oferece também no Sinai a base da origem das outras duas religiões monoteístas. Ou seja, claro, ele não vai ser aceito por todos os rabinos, porque ele era racionalista, ele era neo-aristotélico. O Alevi, como eu falei, era neoplatônico. E vai haver uma situação muito desagradável, tá? Em que, no sul da França, vai haver incineração do Guia dos Perplexos, tá? Vai ter incineração dela pela Inquisição. Explico. Os judeus do sul da França começaram a receber judeus que vinham de Sfarad e se estabeleciam no sul da França. E aí tem um grande sábio tradutor chamado Ibn Tibbon. E o Ibn Tibbon traduziu o Guia dos Perplexos para o hebraico, porque ele estava escrito em árabe. E o resultado disso
é que incomodou muito esses rabinos. Eu vou usar um termo errado agora, tá? Eu não posso dizer que eles são ortodoxos. Maimônides era ortodoxo também, mas seriam ortodoxos mais tradicionais, mais atados a uma tradição mais enrijecida. E o Maimônides falava, né, numa perspectiva neoaristotélica, de uma maneira mais racional. Vamos para o terceiro e último. Esse foi o primeiro que eu trabalhei, tá? Moshe ben Nachman, Moshe filho de Nachman, ou Nachmanides. É um judeu catalão, ou seja, ele vivia numa cidade cristã, mas na Espanha, na Catalunha, na cidade de Gerona. Eu tenho um grande amigo meu que lamentavelmente faleceu na pandemia. Ele e o filho dele, que também era meu amigo, mas ele era um amigo muito especial para mim, que ele chamava Renato Gueron. E aí ele me estimulou muito a fazer estudos e palestras e coisas sobre o Gerundi de Gerona. Ele era talmudista, médico da corte real, místico e polemista. Ele transita no misticismo, no neoplatonismo, mas ele era muito inteligente e ele conhecia as teorias racionalistas e ele não refutava, ele tentava conciliar as contradições entre o místico e o racional. Adorava o Maimônides, mas ele era tradicionalista. Tá? Rambam. É uma imagem que fizeram. Esses nomes, tanto Nachmanides, Rambam, como Rambam com M, são Rashei Teivot, são a primeira letra do nome. É Rabi She ben Nachman. E o outro é Rabi Moshe ben Maimon. São Rashei Teivot. Ele viveu na época em que saíram à caça dos judeus os monges mendicantes, dominicanos e franciscanos. E eles pregavam, eles invadiam as sinagogas e faziam pregações. E ele era muito respeitado pelo rei Jaime de Aragão, que era o rei de Aragão, de Catalunha e das Ilhas Baleares. E aí ele, inclusive, além de ser médico da corte, ele também tinha alguns assuntos ligados à questão de grana também. E ele foi convidado a participar de um debate na cidade de Barcelona, em 1263. Eu tenho artigos publicados sobre isso, existe também outros textos mais. O adversário era um judeu convertido, que tinha se tornado dominicano, e ele se chamava Pablo Cristiane, mas em catalão é Pau. Tá? E, evidentemente, eu fiz muita piada sobre esse nome catalão do Pablo. Ele usava o Talmud para tentar provar a verdade cristã. Ele ia no Talmud, falava, olha aqui que está falando, na Bíblia, no Talmud. Ele prova que Cristo está sendo descrito dentro dos textos judaicos. O Nachmanides dá um baile nele, mas ele fica muito visível. Por quê? Ainda que os cristãos dizem que ganharam, tá? que eles foram os vencedores, está na cara que o Nachmanides deu um baile nele. E aí o rei e o bispo de Tarragona pedem que ele forneça a versão do debate. E ele faz isso. É o Vicuar, originalmente escrito em catalão. Depois ele está traduzido para o hebraico também. Aí mostra a vitória dele e ofende os cristãos. Os dominicanos logo o acusam de blasfêmia. Aí ele vai ter que escolher. Se ele ficar lá, apesar de que ele tinha um salvo-conduto do rei, o rei gostava dele, e o rei chega ao final do debate a dar um prêmio para ele.
tá? Um prêmio monetário para ele. Porque nunca, o rei diz assim, o rei Jaime de Aragão, nunca vi alguém defender tão bem uma coisa errada. Quer dizer, o rei está admitindo que ele venceu. E a coisa pega mal. Os dominicanos querem a cabeça dele. Aí o Jaime aprecia, fala, ó, vai emigrar, senão eu vou ter que te entregar à Inquisição. E aí ele faz aliar. Ele já é idoso e vive em Israel seus últimos anos. Ele vive em Acre e em Jerusalém. E em Jerusalém tem uma sinagoga que se atribui ser a sinagoga de Narmânides, bem naquela praça central da cidade velha, da Iraticá. Tá? Bom, daqui um novo mapa de imigração, que é do século XIII. Tá? Aí vocês procurarem aí, vocês vão ver vários rabinos famosos, mas no meio deles está o Narmânides. Tá? E mostra, no lado direito, eles indo para Acre. Inclusive o Rabi Yehiel de Paris, que participou da polêmica, do debate de Paris. Também ele migra, que fica insuportável a vida dele. E começando a se aproximar do final, isso aqui é a sinagoga do Narmânides em Jerusalém, que existe até hoje, e que foi restaurada, porque ela foi depredada em 1948, quando os árabes ocuparam o centro, mas ela foi restaurada logo depois da Guerra dos 6 Dias. Então, ela pode ser visitada para quem for lá. Conclusões parciais. Judeus transitam pelo medievo, pelo Mediterrâneo, ou seja, sob o Islã, e seja na cristandade. Os mercadores judeus chegam à Índia e à China, tá? E aliar é comum, apesar de que tem cruzadas lá. Tem massacre de judeus. A primeira cruzada realizou um massacre de judeus lá. Mas, por exemplo, no Egito nós tínhamos o Saladino, que era um filosemita, que gostava dos judeus e que abrigou o Maimônides lá como médico dele. Então, o Egito era menos problemático. E fechamos. Tá? Aqui tem 2 artigos que estão online, tá? Num site de artigos que se chama... site de artigos se chama... Bom, vocês colocaram meu nome na internet, vocês vão achar lá o link do site do artigo. Agora está me falhando. Vocês veem que eu tenho uma memória ruim, né? Então, esses 2 aí estão online. A revista Ágora é acessível e a Acta Scientiarum, que é da Universidade Estadual de Maringá, também tá. E tem outros artigos agora, depois que eu fiz esses slides, eu publiquei outros. Tá aqui, desculpa. Os sites que têm os artigos, o ResearchGate, procurando no meu nome, e academia.edu, procurando no meu nome. Ok? Quer dizer, esses 2 artigos estão lá, esse de cima e esse de baixo, mas tem outros também. É isso, pessoal. Vocês resistiram bravamente a 1 hora de blá, blá, blá. Espero que tenha lhes agradado. Foi uma palestra maravilhosa, professor Sérgio, com certeza. A gente agora pode passar para as perguntas, né, dos nossos participantes aqui. O senhor me passa de volta aqui, só que daí passa para Nihad Bassis, tá? Vamos às perguntas dos nossos... Eu acho que liga o microfone e pergunta direto, não precisa fazer por escrito. Não, só o senhor me passa de novo o comando aqui O dos... coisa, peraí. Eu vou botar Nihad, stop tá? share. Stop Para share. Nihad. Isso.
Agora, NIRAD, eu tá? não sei como eu consigo te passar o OST. Peraí. Peraí. Como é que eu faço aqui? Eu aperto. Aperta no nome ali, NIRAD Bases, tá? Porque o zoom tá ali no dele. Clica duas vezes e aí tu vai aparecer. Em quem? Em Kátia? NIRAD Bases. Peraí, eu não estou vendo. Peraí, só um minuto. É o Eu morro de primeiro, medo lá aqui em depois. cima. Em cima do seu nome. O administrador está no NIRAD. Eu estou no celular e o computador está no NIRAD. Peraí, eu não... Rename, não. In Spotlight for Everyone. Eu não sei o que eu faço aqui agora. Não, participantes, clica ali em participantes, ali na parte de baixo. Ah, Isso, aí vai aparecer a lista e o senhor clica no nome NIRAD Bases. E aí me passa o não, eu estou com a host. lista aqui, eu estou com a lista aberta. Então, clica ali no nome. Nihad Bassis, tá. Isso. Perfeito. Peraí. Obrigada. E o que eu faço? Não, Passou já? já passou, obrigada. Ah, beleza. Isto. Que eu morro de medo nessas coisas, ainda mais que eu estou com esse laptop maluco, de apertar um botão e cair. Então, tá. Apanhamos um pouco hoje, né? Eu peço desculpas para vocês, porque eu estou um pouco desenergizado, que eu fiz um procedimento médico hoje de manhã e ele foi bem complicado, tá? Mas eu estou disposto e aberto para o que tempo que vocês quiserem conversar. Alguém tem alguma pergunta para o nosso palestrante? Pode se manifestar. Talema, Peraí. liga o microfone, Talema. Vocês podem abrir os microfones, pessoal. Eu estou vendo que ele está falando, mas você tem que ligar o teu microfone, Taleminha. Lado esquerdo embaixo. Ah, deu. Isso. Agora, Diga, meu Sérgio, querido. Sérgio, eu fiquei muito feliz de te escutar e tu foi muito pontual assim de ter escolhido esses três sábios, nos contar um pouquinho a história Fala um deles. pouquinho mais alto ou se aproxima mais do computador. Tá bom. Não, eu estou no celular também. Fiquei muito contente de te escutar. É, e tu foi muito feliz em escolher esses três sábios judeus para nos contar um pouco da história deles. E a gente sempre se identifica com os personagens da história do judaísmo. Então, quero te agradecer. Foi para mim um, um momento especial estar contigo, escutar a tua palestra e saber que a nossa amizade continua firme e forte. Eu queria dizer uma coisa que eu não falei no começo. O Mário sabe. O meu falecido sogro, Max Warszawski, ele participou do projeto da criação, a parte arquitetônica da sede, eu não sei se é a mesma sede agora, da Cibra. E nós temos um carinho imenso pela Cibra. Tem uma prima do meu falecido sogro, que é a Cláudia Laup, que a gente mantém um contato muito próximo, trocamos muita figurinha. Já fiquei hospedado lá quando eu fui para um congresso em Porto Alegre, já fiquei hospedado na casa do Talema uma vez, que eu vim também para um outro congresso, como é que se diz? O calor humano e a hospitalidade do gaúcho é absoluto. Até chimarrão me davam. Posso falar? Claro, por favor, Mário. Bom, Sérgio, eu fiquei muito emocionado, eu te agradeço. Eu sabia desse teu procedimento e eu ainda te avisei, disse, tu não quer transferir. Eu já vi que tu é cabeça dura, tu é daqueles que vai até o fim. Mas realmente eu estava preocupado, até porque eu sou médico e sei que esses procedimentos
não são fáceis, principalmente a preparação, mas tudo bem, não vê o caso. Eu quero só fazer. Primeiro, eu quero agradecer a tua presença aqui, porque foi maravilhosa. Eu até, no momento aí, eu tive um problema com o meu celular, eu tive que reentrar de novo, mas foi realmente muito didático. Parabéns. O pessoal de Curitiba que te recomendou muito, entende? O Fernando Brodeschi, aquela turminha, foi tudo teus alunos lá, sabe? E eu Fernando fiz foi meu questão de aluno, ver. menino maravilhoso, menino de ouro. E ele continua muito nativo. O Fernando é meu sobrinho, porque a minha esposa é de Curitiba, depois te contou da história, uma hora dessa vão comer um churrasquinho juntos, se encontrar. Mas assim, ó, voltando à tua história, é uma coisa paradoxal, né, Sérgio? Tu vê como os judeus, depois que os mouros invadiram, 700 depois de Cristo invadiram e viveram até 1300, mais ou menos, como tu mesmo falou, 1200, viveram maravilhosamente bem. A Espanha cresceu, cultura, artes, matemática e tudo aquilo. E hoje eu tenho a decepção de ver que os judeus e os árabes se antagonizam de tal maneira. Como é que tu explica um troço desse? Não dá para entender. Olha, eu não posso explicar enigmas tão imensos, mas eu devo dizer o seguinte: nós vivemos, ao longo da história, melhor no mundo muçulmano do que no mundo cristão. Eu sou historiador, tá? Nós tivemos trocas culturais riquíssimas com os muçulmanos. Em Bagdá, em Córdoba, nós absorvemos a filosofia grega através dos muçulmanos, porque eles traduziram as obras dos filósofos gregos para o árabe e os judeus sabiam árabe, inclusive alguns traduziram para outras línguas, e isso acabou vindo para o Ocidente e os cristãos se apoderaram também de Platão, de Aristóteles. Eu acho assim, esse momento é extremamente desagradável. Eu não quero fazer comentários de cunho político, tá? Porque em algumas coisas eu sou um pouco radical, mas eu acho que, ainda que a minha esperança anda meio abalada, não meio abalada, muito abalada, eu ainda acredito que vai haver um processo de paz. Não sei se comigo vivo aqui, mas vai haver um processo de paz. E como dizia uma música que foi gravada pelo Reviat Zikim, e o Talema deve conhecer, Tiru Yedidai Sheyagia Hayom Etzleinu Bagvur Yeh Od Shalom. É uma música muito bonita, que estava num disquinho de 4 músicas da Reviat Zikim. Lembra, Taleminha? Amém, amém. Eu também amava essa música. Mas a gente viveu um sonho, né? E, como diz o Gilberto Gil, o sonho acabou. Mas quem sabe vão aparecer outros sonhos. Isso, vamos ser otimistas, né? Mais uma vez, Sérgio, de minha parte, muitíssimo obrigado. E eu espero contar contigo em outras atividades do Judaísmo para Todos. Sem problemas. Veja, a gente agendando, combinando, você vê que eu já tinha agendado com você e tive que marcar essa colonoscopia, porque é questão de datas, de encaixe. Mas eu sabia que eu dava conta. Tá? Eu ainda estou enjoado, eu não consegui comer mais depois da colonoscopia. Vai Mas tudo passar, vai bem. passar. Não, tudo bem. Vai. E é Tov. Mas disponham, tá? A Cibra mora no coração da Yara, mora no meu coração. Um grande abraço para a Yara também. A Cláudia mandou dizer que não pôde participar Mas vocês por outros gravaram, motivos manda para pessoais, ela. mas ela está consciente que tu tá conversando aqui conosco, ela sabe disso. Mas alguém tem alguma pergunta para o nosso palestrante? Por favor. Eu queria assim, me manifestar da seguinte forma: eu não conhecia o Sérgio, né? Eu fiquei realmente assim, gostei muito, Sérgio, da tua apresentação e assim do tema que você escolheu. Eu acho que a história judaica assim, ela é uma porta de entrada para tudo. Então, assim, eu quero dizer meus parabéns. Eu queria te realmente assim te felicitar pela apresentação.
assim, a maneira como você trouxe e como você apresentou, eu achei também bem didática e as coisas que você desenvolveu. E o que eu queria, assim, colocar para você é o seguinte: você trouxe, né, o antijudaísmo, né? Você usou um termo que, na hora, se eu pensei antijudaísmo, hoje em dia se fala antissemitismo, né? É o que todo mundo que anda na mídia não é o antijudaísmo, mas é o antissemitismo. E você nos trouxe, né, de uma maneira assim maravilhosa, né, como é que, né, as outras religiões, né, na época, né, sobre a conquista, né, dos mouros e posteriormente dos cristãos, que são, né, uma religião, né, que surgiu realmente, né, da religião monoteísta judaica. Você coloca realmente assim muito bem o que que é o antijudaísmo, que é um embate realmente religioso, é um cunho sobre religiões, filosofias, né? Que estão em pauta, né? E hoje em dia o debate que a gente mais escuta é político. Ele tem um cunho mais político, né? Então era isso que eu queria assim, talvez que você pudesse trazer assim para mim um pouco como é que fica isso para você. Olha só, Esther, muito boa pergunta, porque eu brigo um pouco por essa terminologia. Ela é metodológica. Ela pode ser ideológica também, mas eu prefiro não ideologizar essa expressão. Eu separo o antijudaísmo do antissemitismo numa questão do foco. Tá? Eu aprendi, inclusive, com o meu grande mestre Nachman Faubel, que eu não posso parar de exaltar, porque eu aprendi muito dele. O cara está vivo, mas ele é uma lenda. Tá? Olha, o Faubel, só para te dizer, ele foi a primeira pessoa que me contratou para dar aulas em São Paulo, foi o Nachman Faubel. Foi o meu chefe. O Nachman, para mim, é uma referência, porque o Nachman conflitou com muita gente na academia. Não, É não, uma mas personalidade muito ele é uma forte. referência, Eu acho ele uma referência. Eu me dava bem ele é com. uma referência. Havia conflitos ali entre Walter Heffeld, Rivka Berezin, Não, não, com o mas ele Nachman. Porque o está Nachman muito era uma acima. personalidade muito difícil. Tá? Mas Ele ele é está um acima cara desse com pessoal. princípios e coisas. Mas todos eles foram meus mestres, tá? O Walter Heffel, Zichrono Levrachá, Rivka Berezin, Zichroná Levrachá, e o Nachman. Eu sou grato por ter cruzado com essas pessoas e ter aberto a minha cabeça. Mas olha só, antijudaísmo, eu insisto no tema, para a antiga medieval e na transição para o moderno. Aí tem uma polêmica. Uma grande amiga e uma outra pessoa que eu gosto muito também, e que está ativa e que é a Maria Luísa Tucci Carneiro, ela discorda de mim, que ela acha que já na Inquisição, e na Inquisição Ibérica, o Estatuto de Pureza de Sangue, 1449, Toledo, haveria antissemitismo. Já seria racial. E eu discordo. É uma polêmica entre amigos que se respeitam ou que se admiram bilateralmente. Eu tenho que admirar mais ela, porque ela, com certeza, ela é uma potência, essa mulher é maravilhosa, e o trabalho que ela faz é maravilhoso. Mas, para mim, antissemitismo é um produto da Revolução Industrial e da abertura de pensamento que ocorre no século XIX. E lá aparece um grupo, primeiramente na Alemanha, que se chama Liga Antissemita, e que trabalha em cima da teoria racial. É uma distorção das leis do Darwin, do evolucionismo. É uma coisa que entorta a ciência com esse pessoal aí que é. Carmen, desliga a tua. Carmen, desliga a tua.
E baseado em Darwin, baseado... É que nem esse pessoal aí que é terraplanista, tá? Que a gente vê aí. Quer dizer, eles pretendem fazer ciência, mas eles fazem uma distorção. E aí também se opõe à vacina e tudo mais, né? Então, o antissemitismo é um fruto dessa liga antissemita, a qual tinha alguns intelectuais alemães, o Treitschke, que é um grande historiador de história romana, uma potência, mas ele era simpatizante. Tinha o Guilherme Marr, M-A, 2 R's, e é o cara que criou esse conceito de antissemita. Porque, na verdade, não somos uma raça. Não somos. Tá? Dentro do judaísmo tem desde negros a mulatos, tem os falachas, os judeus da Índia. Né? Não somos uma raça e nem poderemos ser uma raça porque, por exemplo, os cázaros, que eu falei do livro do Kuzari, os cázaros, eu tenho uma teoria, mas ela não é séria, tá? Não me levem a sério. Eu digo o seguinte, eu sempre gostei muito de ruivos e ruivas. Eu cheguei uma vez a ter uma namoradinha ruiva, porque eu achava demais. E eu digo assim, os ruivos vieram dos cázaros, descendem dos cázaros. Não é sério, tá? Não me leve ao pé da letra. Mas eu digo, gente ruiva, tem muito ruivo no judaísmo, tem muito. Mas isso não seria um povo semita lá do deserto. Então, não existe. Então, eu separo antijudaísmo e antissemitismo. Para mim, é o século XIX que marca isso. E hoje pode haver imbricado no antissemitismo antijudaísmo. Claro, existe também um filosemitismo de certos setores dos evangélicos que eu explico essas bandeiras deles e tudo mais. Eu explico de uma maneira muito simples. Eles precisam converter os judeus para que haja a segunda vinda de Cristo. Isso é medieval. Isso é medieval. A necessidade de converter. Então, eles nos amam, nos exaltam, passa nas igrejas deles, tem bandeiras. E o pior, eu não me identifico com eles politicamente de jeito nenhum. Mas o que eu vou fazer? Se a esquerda não me ama e se tem evangélicos que me amam, eu fico no meio olhando, vendo a banda passar. What can I do? Obrigado pela sua observação, Esther. Obrigada a você ter trazido isso e também trouxeste de uma maneira muito especial a tua resposta. Obrigado. Mas alguém tem Kátia, perguntas para o nosso palestrante? mais uma ou duas, no máximo. Vamos lá. Realmente o tema, né, Sérgio, é um tema que a gente pode ficar debatendo a noite inteira aqui, porque é a Não, mas raiz de tudo está sendo aquilo. muito agradável para mim e eu peço desculpas pelas falhas técnicas iniciais. A gente perdeu lá uns 10, 12 minutos, mas eu não costumo fazer isso, mas o computador e a internet aqui A me gente maltrataram. entende, a gente entende. Mas isso dá, daqui a pouco, desmembrar também desse teu estudo, dá uma outra palestra também, né? Que são outros O Mário aspectos. já está de olho aí para fazer outras É, palestras. No segundo semestre, eu vou viajar agora, tanto em abril quanto em maio, mas no segundo semestre eu não posso sair muito daqui, porque eu faço a Rosh Hashanah Yom Kippur aqui na sinagoga da gente, sou eu que faço. Então eu não que posso bem. fugir. Sim, mas é importante a sua palestra, né? Porque também explica muita coisa que vem ao longo dos séculos, né? Do que as pessoas pensam ou acham que pensam e acham que sabem sobre os judeus, né? Então, tem uma lógica do que, porque grupos pensam hoje o que pensam dos judeus hoje, né? Claro que a gente teve uma distorção mais recente, né? De toda essa narrativa, mas a sementinha ela veio, como você falou, já de bastante tempo, né? Então tem uma lógica nisso, né? A relação dos poderes. Mas enfim, Sérgio, te agradecemos muito. Eu quero saber se tem mais alguma pessoa que quer fazer uma colocação, porque a gente
É tão bom ter um palestrante assim com essa alta qualidade aqui. Obrigado, eu alguém que agradeço. Eu não sei se Essa mereço, mas agradeço. disponibilidade. merece, sim, merece, merece. Não sei se o Carlos Engrova está conosco aqui ainda, porque ele fazer alguma Mas pergunta assim, só rever o aí. Talema já é um prazer. Eu vou te pedir só mais uma coisa, porque eu pensei que tinha, mas não está ainda o host comigo. Se puder clicar ali em Mirad, me passa, senão eu vou ficar sem poder mexer aqui, para O poder quê? fazer o... Me passa o host de novo. Clique em Mirad Mas eu não ali, estou com na host. lista. Estou com host? Tu tá. Peraí, eu não sei se eu consigo Está. fazer isso. Não, vai ali na listinha dos participantes, vai ali em participantes. Eu sei, mas É, como eu te falei, clica eu em sei cima. usar, eu dei aula com. Peraí. Eu preciso fazer o quê agora? Clicar no Clica em teu? cima do nome. Não, clica no nome Nirad Bassi, não é no meu. Nirad, E porque o Rádio computador, Bases. isto. Clica ali no dele e me passa. E o que eu faço agora? Clica em cima do nome e bota host, Peraí. para a gente poder finalizar aqui. Deus. É Eu complicado. ficaria mais tempo aqui ouvindo. E eu acho que nossos amigos também. Não estou conseguindo. É na listinha ali, clica em cima, não consegue. É, porque eu estou aqui com dificuldade também com o mouse. Tem que clicar Peraí. 2 vezes no nome Nirad ali, senão clicar em cima e me passar. Então eu não E consigo aí, o mexer que em eu mais nada faço? aqui. Clica em cima do nome. Eu cliquei 2 vezes, marcou ele. O que eu faço agora? Vai abrir. Oi? Pessoas, a gente agradece aqui. Eu preciso que você Sexual sadist keeps victims alive after abduction. He kills, body dumps, then visits and uses a them gente for maximum agradece todos. Olha, Kátia, eu não consigo fazer, não estou achando. strangles and revives. Mas se eu É sair, só passa automaticamente. Se eu sair, We think he don't slow down anymore. Fix us. volta para vocês. Não volta? That he's not predictable. a priori sim. Dumps the Me country. manda a cópia da gravação, se for possível, se conseguir. Mas eu preciso do host, senão eu não consigo desligar Ah, o meu Zoom. Deus. Peraí. Is the only things that it fixes is garbage. Sending email replies locations just end or even Wait, you and I both know sexual sadist ball. Pleasures extinct. Any leads on John? 30 to 35 with white male. Só clica em cima do nome ali. Jay goes back. This person wait for planes. Here from Bob's car, but I'm leaning toward Lake Spring. Trust. That plane's guiding laughter. Aí eu cliquei em Nihad Basses e E aí aparece ali uma listinha ali. não, a Wall host, listinha já a lista, clica no nome e bota o wall host. You're reported one of your dances. You think the man found what happens. What is up? não sei o que fazer. Get blank. Então, para a gravação aí embaixo. Para a gravação. Parar a gravação? Peraí, onde é que está? Sim. Onde é que está? Embaixo, aqui na parte de baixo. Em que vídeo? Record. Não. Clique Onde? em record. Não estou achando o recorde aqui, peraí. Ah, lá em cima, não é embaixo, é em cima. The second